deve ter pausado, agora eu vou então resolver aqui para você. E já teremos oportunidade de ver assim alguns artifícios que às vezes acontecem em concurso. Vejam só, se os ladrões numa hora andam 100 quilômetros e nessa mesma hora a polícia anda 120, então a cada hora a polícia anda 20 quilômetros a mais que os bandidos. Então eles andando a mais, aquela distância vai diminuindo. Aquela distância vai diminuindo. Então vejam só, a polícia se aproxima 20 quilômetros a cada hora. Mas quantos quilômetros de distância estão os bandidos da polícia no momento em que começou essa perseguição? Nós vimos que eles estavam a 10 quilômetros. E por que eles estavam a 10 quilômetros? Porque nesses 6 minutos eles conseguem se deslocar 10 quilômetros. Por quê? Porque se a velocidade dos bandidos é 100 quilômetros por hora, em 60 minutos eles vão andar 100 quilômetros, na 10ª parte de 60, que é 6, vão andar a 10ª parte de 100, que é 10. Então, estão 10 quilômetros. Ora, mas se eles precisam 1 hora, a cada 1 hora eles se aproximam 20, para que essa distância diminua 10 quilômetros, vai precisar quanto tempo? De cabeça! Mas até o público que está aqui saberia resolver. Tá? Tá na cara que se em 1 hora eu me aproximo 20, para me aproximar os 10 que eu preciso me aproximar, vai precisar apenas meia hora. E como é que se escreve meia hora? 0,5 horas, ou seja, 30 minutos. Aí, já fizemos um problema que pode cair num concurso qualquer. Tá certo, pessoal? Então, no fim, terminei resolvendo, tudo bem? Espero que tenham aproveitado e que seja útil. Tá? Então, copiem e a gente já continua com as nossas unidades de tempo. Inúmeros telefonemas pedindo para que a gente faça o enunciado do problema. Tá bem, então vamos atender o enunciado. Anotem aí o enunciado do problema. Tá? Que enunciado teria esse problema? Então anotem aí. Seria o seguinte. Os irmãos Metralha assaltam o banco e fogem com velocidade de 100 km por hora em uma estrada retilínea. Vamos complicar. Ponto. A fuga inicia às 18,30 horas. E aí que está a importância, eles vão dar nesse sistema. A fuga inicia às 18,30 horas. Ponto. Nossos assistentes, que é os que preparam tudo para você, eu preciso ver se eles estão fazendo tudo certinho. Estamos copiando certinho tudo? Tá. Então, os irmãos Metralha saltaram no banco e às 18h30 horas e saíram em disparada a 100 km por hora. A polícia sai em seu encalço exatamente às 18,40 horas. A polícia sai em seu encalço às 18,40 horas, com velocidade de 120 km por hora. Ponto. Em quanto tempo a polícia alcançará os ladrões? Então essa foi a provocação que a gente fez aí. Em quanto tempo a polícia alcançará os ladrões? Tá certo, pessoal? Muito bem,
vou apagar tudo, menos o cantinho lá que é reservado para que as coisas que você não pode deixar de saber. Agora vejam só, 3,2 meses, e aí já começa a ter implicações com a matemática financeira. Isso aqui é uma aula que para a matemática financeira é importante, porque começa a falar em tempo, meses, anos, né? Tempo que o capital ficou aplicado e assim por diante. Aqui eu preciso esclarecer uma coisa antes de mais nada. Nós precisamos definir, e aí acompanhe aqui no canto, nós precisamos definir que um mês comercial tem 30 dias. Não importa se é janeiro, fevereiro, março ou abril. O mês comercial tem 30 dias. Repetindo, não interessa se é janeiro, fevereiro, março ou abril. E se o mês comercial tem 30 dias, quanto vai ser 1/10 de mês? Vai ser 30 dias divididos por 10, que vão ser 3 dias, tá? 3 dias. Então, o 10º de mês comercial são 3 dias. Agora, como é que eu sei? Geralmente, principalmente se é uma prova de matemática financeira, se não fala nada é comercial, porque senão eles vão dizer ano civil, ou eles vão falar em dias úteis, ou eles vão falar em juros exatos. Se for juros exatos, aí é exatinho todos os dias que corresponde. Tá? Mas não falando nada, principalmente os chamados juros comerciais, ou até mesmo juros ordinários, considera que o mês tem 30 dias. Tá? Então, se cada 10º de mês são 3 dias, quanto que vai ser aqui? Ó? Vai ser 3 meses e 6 dias. Então, de novo, nós estamos diante de um sistema que não é decimal. Aqui é decimal, mas ele vai o mês de 30 em 30 dias, então a gente tem que fazer essa interpretação aqui. Tá? Tem que fazer essa interpretação aqui. E caiu uma vez, numa prova para auditor da Receita Federal, uma questão sobre prazo médio, que em 30 segundos o candidato resolvia. E achava facilmente 2,7 meses. Só que não tinha essa alternativa na prova. Mas falava em 2,7 meses. Ora, o que estaria lá? Mas claro, auditor da Receita, hoje em dia o salário não chega nem a 15 mil. E se você não soubesse que 2,7 meses, o que significa isso, perde o emprego como muita gente perdeu. Mas agora eu acho que você já tem os conceitos para resolver. Se cada 10º de mês são 3 dias, 7 décimos vão ser 3 vezes 7, 21, cada 10 são 3 dias, 7 vezes 3, 21. Então isso aqui vão ser 2 meses e 21 dias, que era o que tinha lá numa das alternativas da prova. Foi ali pelo ano 2000, 2000 e pouco, esse concurso de auditor da Receita Federal. Então, às vezes, uma besteirinha define um emprego para toda a vida. Tá, pessoal? Pode copiar. E agora vamos falar no ano comercial. Já falamos do mês comercial, agora nós vamos falar em um ano comercial. Anotem aí, o que significa um ano comercial? Um ano comercial, pessoal, significa 12 meses de 30 dias cada um. Então, um ano comercial vai ter 360 dias. É muito importante. O comercial, tá? 360 dias.
Por enquanto, no encontro de hoje, nós só vamos falar sobre isso, tá? O ano comercial. Muito bem. E 1/10 de ano, atenção, 1/10 de ano, você não fala nada, é de ano comercial. Se o ano tem 360 dias, a 10ª parte terá 36 dias. Exatamente. Então é muito importante que vocês tenham todas essas informações que eu estou colocando aqui no cantinho, no quadro. Tá? Então, um 10º de ano comercial tem 36 dias. Portanto, seguindo esse raciocínio, eu perguntaria para os amigos quanto é 2,6 anos. Nos mínimos detalhes, 2,6 anos. Nos mínimos detalhes. Vejam bem, antes de respondermos, e vocês podem pausar o que quiserem responder, mas antes de respondermos, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, naquele sentido de criticar a resposta. Por que que isso aí não é 2 anos e 6 meses? Quem é de vocês que me consegue dizer por que que isso aí não é 2 anos e 6 meses? Com lógica. Hein? Por que que não é 2 anos e 6 meses, eu estou perguntando? Vejam só, isso aí não é 2 anos e 6 meses, e aí eu vou pegar vários respondendo do direito que eu estou percebendo aqui, porque se fosse 2 anos e 6 meses, seria 2 anos e meio. Então aqui, registrando no cantinho, ó, 2 anos e meio seria assim, ó, 2,5 anos. Ó. Aí sim, se fosse 2,5 anos, isso aí quer dizer 2 anos e 6 meses. Ora, então está na cara que como 2,6 é maior que 2,5, que isso aí, no mínimo, é mais do que 2 anos e 6 meses. E às vezes só tem uma alternativa que tem mais do que 2 anos e 6 meses, compreendeu? Então às vezes nem precisa fazer conta, eliminando os impossíveis, aqui sobra a resposta. Mas eu gostaria que os amigos tivessem sempre esse senso crítico, tá? Se 2,5 anos, aí sim seria 2 anos e 6 meses, 2,6 é mais do que 2 anos e 6 meses. Isso aí já ajuda muito. Mas vamos trabalhar com a ideia de que um ano comercial, um 10º de ano comercial são 36 dias, né? 36 dias. Cada 10º de ano são 36 dias. E aqui nós temos 6 décimos. Então é claro que nós vamos multiplicar por 6, que vai nos dar 216 dias. 216 dias. E agora vem a outra pergunta. Em 216 dias, quantos meses de 30 dias cada um se encerram ali? Sempre que eu quiser identificar quantas vezes uma coisa cabe na outra, é só dividir o grande pelo pequeno, desde que na mesma unidade. Então eu vou ver aqui, ó, 216 dividido por 30 dias, para saber quantos grupos de 30 dias cabem aqui. Aí, claro que a tabuada já ajuda, se tu souber, desprezando um dígito, já está vendo que a proporção está mais ou menos 3 para 21, já dá 7. 7 vezes 30 vai dar 210 e sobra 6 dias. De fato, ó, se um mês é 30, 2 meses 60, 3 meses é 90, 4 meses 120, 5 meses 150, 6 meses 180, 7 meses e 10 dias. Então é porque isto aqui são 2 anos, 7 meses, que são 210 dias, e 6 dias. Isto é incrível. Mas é fundamental ter sabido chegar aí. Porque senão 2,6 e tu não vai saber o que é. Então 2,6 anos quer dizer exatamente 2 anos, 7 meses e 6 dias. Ano comercial. Só que lá no concurso, e aí nós já estaríamos dentro de uma matemática financeira, nós muitas vezes vamos ir desta anotação para esta, como também poderemos ter que voltar. Porque
quando é que eu vou passar daqui para cá? Geralmente é quando é para escolher a alternativa. Então, ao isolar incógnito, qual o tempo que o capital ficou aplicado, tu vai achar 2,6 anos, porque, claro, numa operação matemática vai vir numa única unidade. E depois eu tenho que saber que 2,6 anos são 2 anos, 7 meses, 6 dias. Porém, numa questão típica de matemática financeira, pode ser o contrário. No enunciado diz assim, um capital foi aplicado 2 anos, 7 meses, 6 dias. Calcule não sei o que lá. Só que tu não pode trabalhar com as 3 unidades, então tu vai ser obrigado a ir para uma única unidade. E eu pergunto, se tivesse sido dado assim quebradinho, como é que eu voltaria para uma única unidade? É a pergunta para você. Pense, pause, que eu vou apagando aqui. A resposta, meus amigos, talvez seja pelo caminho da regra de 3, que oficialmente a gente não apresentou ainda, mas tudo bem. Vejam só, um ano comercial, está dizendo aqui, ó, 360 dias. Tá? Um ano comercial, 360 dias. Muito bem. Aqui, o meu problema é que aqui diz 2 anos, 7 meses e 6 dias. Então, eu teria que passar por uma única unidade. O bom é tudo para dias. Então, 2 anos, se um ano são 360, 2 anos vão ser 720 dias. Com 7 meses, que vai ser 210 dias. Com 6 dias. Então, isso aqui vai dar, somando, 936 dias. Então, a regra é a seguinte, se um ano comercial são 360 dias, então 936 dias vai ser X anos. Essa seria a maneira de voltar para descobrir daqui, jogar para uma única unidade. Aqui na financeira, principalmente, a regra de 3 ela vai ser sempre direta, que é só multiplicar em diagonal.